Paz, irmãos, bom dia. Gostaria de estar lendo um texto com vocês hoje, que vai estar lá em Lucas, capítulo 6, versículo 17 até o 19. Jesus desceu do monte, com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças, os que estavam atormentados por espíritos maus. Também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Oh, glória a Deus! Quando a gente vai pensar nos nossos tempos, temos igrejas que não acreditam mais no poder de Deus, nos dons espirituais, na cura. Mas quando a gente vai para a Bíblia, nós sempre vemos Jesus fazendo isso, os seus discípulos mais para frente, depois lá quando a gente vai continuando a leitura, E mesmo assim, as pessoas não creem mais. Isso pode ser uma justificativa por que nós não vemos tantos milagres hoje, tantas maravilhas de Deus. Mas até mesmo naquelas igrejas que dizem reconhecer os dons espirituais, está pouco e muitas delas nem existe mais isso. Não vemos mais pessoas querendo buscar a Deus para ouvir a palavra, para levar a cura para casa, libertação. Pessoas que realmente estão ali com uma enfermidade muito grave entre a vida e a morte e serem sarados por Cristo Jesus. Mas existem tantas igrejas, no nosso bairro mesmo. Mas por que tudo isso, Por quê? Quando a gente vai para Malaquias 3,18, então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se nós formos pensar nessa palavra de Malaquias, a verdade é que nós não estamos sendo diferentes dos ímpios. E é por isso que esse poder, essa manifestação de Deus não acontece. Quando a gente vai para Atos 6, no versículo 2 ao 4 ali, você pode pegar do 1 ao 4, ou quem quiser ler inteiro, melhor ainda. Mas eu vou ler o 3 só. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eles estavam com problema na parte de assistência, da assistência social, da igreja, estavam com problema lá da distribuição, da ajuda, para as viúvas, enfim. Então os discípulos, os apóstolos ali, os 12, eles para eles era difícil eles fazerem tudo. Assim como nós vemos no dia de hoje. O pastor tem que estar ali para estar pastoreando, para estar buscando a palavra, para estar, à frente ali. Mas não para fazer tudo, para estar ali na porta, para estar cantando, para estar, sabe? Cada um tem o seu papel. E aqui nós vemos isso, porque eles queriam perseverar na oração e na palavra, no estudo da palavra, para estar levando a palavra, para estar levando realmente aquilo que Deus queria, para estar se aprofundando. E não palavras rasas, como a gente vê hoje. Nós não vemos hoje aí, eu poderia muito mesmo fazer uma devocional e falar sobre Daniel na cova dos leões lá e falar que Deus ia fechar a boca desse leão da tua vida. E acabou. Não é assim? Tantas pregação que é desse jeito só. Mas eles não, eles queriam, se a gente for para o versículo 4, eles queriam perseverar no ministério da palavra de Deus, na oração, ou seja, na busca pelo Espírito Santo, na busca de uma vida de santidade. É por isso que aconteciam os milagres nas ministrações dessas pessoas, porque eles estavam perseverando, eles focavam naquilo. Hoje a gente não vê isso mais. Quantos pastores que nem estudam a Bíblia, ou que inventam história para tentar atrair povo. Mas você quer atrair o povo, as pessoas iam sedentam para ouvir a palavra de Deus e para ver a cura, o poder de Deus que tinha em Jesus Cristo, nos discípulos de Cristo, quando a gente vê a igreja primitiva. Eles não ficavam falando que encontraram com uma caveira, foram conversar com a caveira e fizeram amizade com a caveira, e daí de repente
Foram 4 vezes lá e apostou corrida com a caveira para ver quem ganhava. Que heresia é essa? Aonde que tá isso na Bíblia, irmãos? Ah, mas é uma experiência que ele teve com Deus. Com Deus ou com caveira? Aonde que tem isso? E as pessoas dão risada. Por quê? Culpa dos obreiros também, irmãos. Porque os obreiros não lêem a Bíblia. Olha o que a gente vê aqui nesse versículo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós de boa reputação. Primeiro, pessoas íntegras. Pessoas irrepreensíveis. Aquela pessoa que se deve, ela paga. Se ela falou que ela vai fazer, porque não é mentirosa. Pessoa que você pode confiar. Cheios do Espírito Santo. Então é uma pessoa de busca, de santificação, Deus. E de sabedoria. Quantos cristãos aí que não lê a Bíblia? Diz que é cristão, diz que está cheio do Espírito Santo, tem dom disso, dom daquilo. E não é sábio. E é por isso que cai nesses enganos, desses lobos que a gente vê por aí. Do joio que está no meio do trigo, né? Que história é essa de caveira? Só para dar um exemplo, foi o que eu falei. Se tivessem obreiros, homens de Deus sábios, esse tipo de coisa não ia existir. Não é verdade? Então a culpa é nossa também, da própria igreja, por não estar buscando de Deus, por não estar buscando a sabedoria de Deus. E é por isso que entra esse evangelho torto, é por isso que a gente não vê mais o poder de Deus, por isso que não vê pessoas se convertendo, se rendendo aos pés de Cristo, porque não se fala mais da palavra de Deus. Então qual é a diferença que nós estamos sendo? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que de Deus saía poder. Não é assim? As pessoas iam lá para ouvir a palavra e se tocassem nele, sabia, porque de Jesus saía poder. Mas sabe por que os discípulos queriam escolher outras pessoas para estar fazendo outras funções e eles focar na palavra de Deus? Porque eles sabiam que o evangelho é o poder de Deus nessa terra. E é por isso que acontecia milagres. Por isso hoje nós não estamos vendo milagres. Não é só por causa daquelas igrejas que não acreditam mais no poder do Espírito Santo, que já cessou esses dons. Mas é por causa que a palavra de Deus, o evangelho de Deus não está sendo pregado. Então o poder de Deus não está sendo manifesto, já que a palavra de Deus não volta vazia. É porque nós não estamos sendo sábios para estar realmente gerindo a palavra de Deus e sabendo quando vem de Deus e quando não vem. Meus irmãos, isso só é um questionamento e que Deus possa estar abençoando, nos dando sabedoria para que, independente de quem for o cargo que a pessoa tiver, se está fora da Bíblia, a gente não pode aceitar, assim como os crentes de Benéia, né? Que quando o apóstolo falava, eles iam lendo a Bíblia lá, iam vendo a Escritura para ver se era aquilo mesmo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Se nós queremos ver o poder de Deus nessa terra, o evangelho tem que vir realmente e ser pregado nos altares das nossas igrejas, e aonde nós for, o evangelho de Jesus, a palavra de Deus tem que chegar, para que o reino de Deus venha a ser chegado nessa terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tenham um ótimo dia, fiquem todos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém.